Aqui eu vou falar de uma relação curiosa entre o Milton Friedman e o Thomas Sowell, que são dois grandes nomes da economia do século XX, o Thomas Sowell até o século XXI. O Thomas Sowell, ele foi aluno do Milton Friedman na época do doutorado. O Thomas Sowell, diferente da maioria dos intelectuais, começou a vida acadêmica tarde. Ele entrou na universidade com 26 anos e ele concluiu o doutorado com 38 anos, o que não é comum entre esses grandes intelectuais. É, e ele, desde novo, era um garoto prodígio. Quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido, a mãe morreu logo um pouco, ele foi criado pelos tios. Então ele foi órfão, negro nos Estados Unidos ali do século XX. Você tinha toda essa questão do racismo institucionalizado. Apesar disso, ele fala que as coisas pioraram a partir da década de 60. Mas o Thomas Sowell, ele saiu do ensino médio para trabalhar na guerra como fotógrafo. Ele tem uma história de vida bem bonita. E na parte que ele tem a vida acadêmica, ele, ele era adepto do comunismo. Então, Thomas Sowell foi um comunista. Inclusive, ele, mesmo comunista, resolveu entrar na Universidade de Chicago para fazer sua tese de doutorado. A Universidade de Chicago é conhecida por grandes nomes do liberalismo econômico. Então, essas duas correntes opostas, e ele, como comunista, ia estar lá no meio dos liberais. E o que a gente logo pensa quando esse tipo de coisa acontece é uma certa perseguição acadêmica ou algo parecido. O Thomas Sowell, ele teve a inteligência de ir buscar o diferente e ele foi orientado pelo Milton Friedman, só que o Milton Friedman ele não perseguiu o Thomas Sowell. O Milton Friedman tinha uma disciplina que era super difícil lá na escola de Chicago, para os alunos de pós-graduação, e que ninguém tirava um B, né? Todo mundo que passava, passava com R. E a única pessoa que tirou um B foi o Thomas Sowell, mesmo o Thomas Sowell sendo um comunista. Isso foi até antes deles firmarem esse acordo, né, de um orientar o outro. Então, o Thomas Sowell foi o aluno mais brilhante do Milton Friedman. E mesmo Milton Friedman, sabendo que ele era comunista, um respeitava o outro na questão acadêmica. Isso é bem legal, né? Foge do que a gente vê por aí em alguns locais, seja de um lado ou de outro, esse de respeito. E aí, só que mesmo o Milton Friedman sendo um ganhador de prêmio Nobel, aí, um dos principais nomes do liberalismo do século XX, ele não convenceu o Thomas Sowell. O Thomas Sowell continuou comunista mesmo depois de ter defendido sua tese de doutorado. E o Thomas Sowell fala que ele migrou para o lado do liberalismo quando ele foi trabalhar no serviço público. Lá ele cita a influência do Hayek, não só do Milton Friedman, porque ele conhecia toda a teoria liberal no geral, né, com suas diversas nuances, mas ele não acreditava nela. Quando ele foi trabalhar no serviço público, que ele entendeu que ali as pessoas não estavam para o interesse social, e sim para o interesse individual. E todas aquelas teorias do liberalismo, na cabeça do Thomas Sowell, começou a fazer sentido, tá? Não vou nem julgar se está certo ou errado nesse vídeo, mas é bem interessante como ele mudou a postura, né? Uma coisa que é muito difícil, é raro uma pessoa que já se identificou com um lado ou o outro mudar de opinião, principalmente quando você tem certa idade. Então, mas só já tinha 38 anos nessa época, então depois de 38 anos é que ele deixou de ser um comunista para virar um dos principais autores liberais hoje do século XX, XXI. E é bem interessante, de fato, essa história, né? Como ele teve essa questão de mudar a sua opinião diante dos fatos, principalmente da prática, quando ele foi trabalhar no Estado. Depois ele saiu, lecionou e publicou vários livros nesse sentido. Então, é bem interessante como eles respeitaram um ao outro, mesmo sendo de lados opostos, e também como Thomas Sowell foi mudar de opinião. Ele não mudou com base nos argumentos, né? Foi com base na prática que ele mudou a sua orientação.